O Lula quer dar refúgio para o Maduro em solo brasileiro, desafiando a autoridade do Trump e praticamente declarando guerra com os Estados Unidos. É exatamente isso que está acontecendo neste exato momento. O avião do Maduro já está em direção do Brasil e eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. Primeiro ponto que você precisa entender é quais são os danos para o Lula se o Maduro for capturado pelos Estados Unidos. Como eu falei no vídeo passado, o Maduro sabe demais, já saiu várias e várias delações dizendo que o Maduro financiava e financiou várias campanhas da esquerda pelo continente latino e o projeto do Trump é derrubar toda a esquerda do contingente latino. Esse é o objetivo do Trump e ele deixa bem claro, bem transparente isso é o maior fato de todos. Ou seja, se por acaso o Maduro for capturado, é muito provável que em troca de uma cela melhor, de conforto, ele vai ter que abrir a boca de como funcionava o esquema, quem se beneficiou, por onde escorria o dinheiro, que deve escorrer até hoje. Ah, Floriana, a Venezuela continua financiando? Provavelmente não, mas hoje o fluxo de dinheiro deve ser o inverso. Por exemplo, tudo indica que o Maduro contribuiu para eleições do Brasil. Agora os indivíduos que venceram aqui no Brasil estão escorrendo o dinheiro de volta. A mesma coisa acontece em Cuba. O governo brasileiro quer pagar 20 mil reais por cada estudante, colocar estudantes brasileiros para fazer medicina em Cuba. Já viu a medicina em Cuba? Tem um documentário na Netflix que é muito bom. Sabe por que os médicos de Cuba são muito bons? Porque eles têm que fazer tudo no artesanato e aprender na prática. Quando você tira um indivíduo de um cenário desse e vai para um cenário com vários equipamentos, obviamente que o desempenho dele vai ser muito melhor. Só que o custo desse aprendizado foi milhares, centenas de vidas que foram ceifadas em Cuba. Eu conversei com uma médica, com uma estudante de medicina da Alemanha, e ela falava que a prima dela, que fazia medicina no Brasil, era muito melhor e muito mais preparada que ela. Eu falei, como assim? Na Alemanha e a Brasil? Sim, porque no Brasil ela tinha que botar a mão na massa. E no mão na massa ela vai lá errando e acertando, e aí no caminho você vai ter uns indivíduos que vão se prejudicar com esses erros, mas ela aprendia muito mais do que na Alemanha, que tem vários protocolos, que o cidadão alemão não vai correr o risco de cair na mão de um estudante de medicina não preparado. Conseguiu entender a diferença? Mas vamos dar sequência, ou seja, essa estratégia do Lula para financiar o governo de Cuba. E provavelmente eles têm outras estratégias para ajudar o governo da Venezuela. Quando abrir as portas disso tudo, basicamente a arma do Trump vai estar municiada para derrubar todos nas eleições da América Latina, todos os de esquerda. E aí que vem a estratégia do Lula. Eu tenho que salvar o Maduro. E pelo que está acontecendo nesse exato momento, é exatamente isso que está sendo arquitetado. Vocês sabem que hoje teve uma escalada gigantesca, eu vou mostrar para vocês, eu até falei no outro vídeo, teve uma escalada gigantesca do Trump. O Trump fechou o espaço aéreo da Venezuela e avisou, se vocês forem voar, vai ser muito arriscado, porque pode acontecer do avião e de arrasta para baixo. Beleza, esse é o cenário. E aí, basicamente, o Lula vai entrar, ou tá entrando, ou tá flertando em entrar nessa guerra, isso é literalmente uma guerra, e, paralelo a isso, a gente tem Alcolumbre, que começa a acenar pro Lula após o Lula abrir a mão de emenda. Não sabemos se isso vai ser suficiente para aprovar o Messias, não sabemos, mas está começando a articular do jeito que o Senado gosta, do jeito do Senado gosta, se é que você me entende. Também temos revelações bombásticas do Correio, revelações bombásticas da estratégia de governo também do Lula. O Lula cometeu mais uma vez o sincericídio. Também temos, nesse editorial, as falas do Nicolas sobre a estratégia para 26 e qual que é o plano de segurança, o plano B da direita. Achei inteligente, mas isso mostra que eles não estão tão confiantes com 26. Eu estou muito mais confiante que eles, pelo que tudo indica. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Preste muita atenção, porque esse editorial está bombástico. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos começar. O dólar continua 5,34, ou seja, reforço para você o convite para começar a investir em dólar
antes que o preço do e-book aumente após eu disponibilizar as aulas na plataforma do e-book. Ou seja, se você quer aprender a transformar o seu real em dólar, de dólar para investimentos internacionais, incluindo investimentos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, adquira o e-book que lá eu ensino passo a passo com a melhor eficiência de custo possível. Então não perca essa oportunidade. Agora, meus amigos, vamos começar com o pé direito. Presta atenção nessas colocações do Nicolas sobre a estratégia e a visão dele para 2026. Eu tenho que pensar como meu inimigo. O que eu mais gostaria que o Nicolas fosse? Eu pensando como meu inimigo, talvez seria como governador, né? Eu perco meu foro, eu poderia no outro dia, né, estar com o Ministério Público, o TCU nas minhas costas, mas o mesmo que eu no governo de Minas, mesmo eu querendo tocar o governo da melhor maneira possível, colocando as melhores pessoas ali para poder tocar os cargos, você acha mesmo que o executivo, no âmbito da presidência, vai deixar eu tocar o Estado da maneira que precisa? Então, assim, existem coisas que tudo a seu tempo. Talvez eu irei trocar o presente pelo futuro. Eu não tenho nenhuma pressa, eu tenho apenas 29 anos, eu apareço aí nas frentes das pesquisas, fico muito grato com isso, porque mesmo com todas, né, as mentiras da mídia, mesmo com toda a falácia de narrativas, de propaganda em cima de mim, eu permaneço. Tudo que os caras têm poder falar de mim é de um primo meu que foi preso, e se a gente for responder por tudo que o parente fala, nós estamos tudo presos, né? Tem o que mais? A minha idade, minha juventude, e não sobra mais nada. Não sobra mais nada. Não tem um escândalo de corrupção, nunca roubei nenhum pensionista, não tenho nenhuma lavagem de dinheiro, nunca fui condenado por corrupção passiva, igual o Lula foi. Então não sobra nada, só sobra narrativa. E ainda assim eu continuo em primeiro nas pesquisas, continuo sendo bem quisto pelas pessoas, ando em qualquer lugar do Brasil, coisa que a velha política não vai ter. Então eu tenho paciência, tenho calma para poder saber que tudo é seu tempo e eu só quero estar preparado para quando a oportunidade chegar. Não tenho dúvidas que algum dia, algum executivo eu vou ter. Não sei se vai ser agora. Tem um ponto que é muito relevante pra gente analisar o que ele falou aqui. Primeiro ponto, isso pode não ser verdade. Como assim, você está falando que ele tá mentindo? Infelizmente, na política brasileira e do mundo todo, você precisa falar não verdades para você ter competitividade no futuro. Se ele fala que ele vai ser governador, toda a estratégia de mídia para bater no Nicolas vai focando que ele não tem capacidade para ser governador. Então a destruição da imagem dele vai perpetuar desde agora até outubro. Se ele começa a falar que ele não vai ser governador, que ele vai ser outra coisa e tudo mais, que só sobra deputado federal, porque senador ele não tem idade e basicamente só sobra deputado federal. Nesse sentido, o que a gente deve imaginar é que ele pode virar essa chave ali pro meio do ano que vem. Ah, não quero ser governador sim. Aí ele consegue fazer isso pro meio, no início ali, tem que ver quais são as datas certinhas de crivo. Mas também o que ele fala aí é muito pertinente. Será que ele vai conseguir governar? Eu acho que sim, tá? Na minha opinião, vai ser duro, vai ser tudo, mas o Zema conseguiu, o Caiado conseguiu, o Cláudio Castro tá conseguindo, então não vai conseguir parar ele, e mesmo que ele falando tanto, não vão conseguir parar ele, tá? Isso aqui eu acho que é um discurso pra tirar o canhão de trás dele. É um discurso inteligente, E vai ser uma grande pena se ele não vier como governador, tá? Porque vai acelerar muito a carreira. Pô, depois de 4 anos sendo um governador de Minas Gerais, ele sai com uma estatura política gigante, com 34 anos, possivelmente com uma tração muito grande para galgar um cargo maior, talvez presidência ou Senado e depois presidência, porque o objetivo do Nicolas, com certeza ele vai disputar a presidência em algum momento, isso é um fato, Seguindo agora, nenhuma democracia liberal deveria aceitar como legítimo flexibilizar direitos por uma boa causa. A boa causa aqui seria prender o Bolsonaro. E você percebe que a campanha vindo da mídia pautada, da mídia tradicional, para tentar segurar o STF continua. É da tradição autoritária brasileira a ideia de que é justificável quebra na ordem democrática para salvar a própria democracia. E cada vez a gente vê mais isso, e agora eles estão querendo colocar o gênio dentro da lâmpada de novo. Acho muito difícil. Sob Lula, Correios acumulam um prejuízo de 6 bilhões de reais em 2025. É sensacional a capacidade que esse indivíduo tem de destruir o país. É algo que tem que ser estudado. E agora, amigos, vem uns comentários bem interessantes da CNN sobre o Correio, isso tudo que está acontecendo. Presta atenção como que basicamente acabou a paciência. Acabou a paciência no momento bom. Por que no momento bom? Temos as eleições daqui a pouco tempo. Presta atenção. O governo Lula
e o Ministério da Fazenda e a própria gestão dos Correios dizem que a culpa é do governo passado, né? Vamos ver se até dezembro do ano que vem a culpa vai ser sempre do passado e nunca da gestão atual. O ponto aqui é o seguinte, vai arrumar 20 bilhões de reais, como se o Brasil tivesse sobrando dinheiro para pagar juros da dívida pública, e vai fazer o que com os Correios? Qual é o modelo de negócios hoje no ambiente moderno de entrega de Correios? O Correio, por exemplo, sinaliza, Márcio, que a elevação da taxa das blusinhas, aquele aumento do imposto de importação que o governo promoveu, também é responsável pelos prejuízos da empresa. O Correios vem com uma má gestão, não é de agora. A discussão da privatização passava por preservar o serviço postal exatamente para não deixar... O Brasil é um país continental com muitas áreas de difícil acesso, que o setor privado dificilmente acataria, mas um modelo de privatização com um setor bem regulado daria segurança para que o serviço postal continuasse sendo universal e, ao mesmo tempo, Márcio, tirava o bolso do brasileiro do risco, porque somos nós que vamos pagar a conta da má gestão. Quer dizer, já faz meses... É má gestão ou corrupção? Deixa para vocês me responderem. Ou pelo menos... vai completar 3 anos, desde que o governo Lula assumiu os Correios, que os sinais de má gestão e de investimentos equivocados estavam dados. Então, a pergunta que o Brasil tem que se fazer é, primeiro, quanto vai custar essa brincadeira, que de brincadeira não tem nada? 20 bilhões. E o segundo, vai fazer o que depois? Paga essa conta e faz o que para evitar a próxima? Só demissão voluntária? Só mudar o seguro-saúde? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da prestação de um serviço que o brasileiro precisa e quer que seja eficiente. E se não for para ser eficiente na mão do Estado, que a gente volte a discutir a privatização. E olha que a gente sequer entrou na eficiência dos Correios, como essas entregas de correspondências são feitas neste momento, atualmente, no nosso país. Muito obrigado. Amigos, vamos entender o seguinte, a discussão dela é válida. Entregar uma carta no interior da Amazônia é muito mais caro do que o valor que cobra. E ok, tem que ter a distribuição até lá e talvez não devesse cobrar o valor justo. Mas tudo bem, você vai gerar uma concessão que você vai falar, tá bom, você tem o direito da Amazônia, mas vem com a... Não, na verdade, vamos melhorar. Você vai ter o direito, vou dar um exemplo, tá? Você vai distribuir para São Paulo, mas em compensação, por obrigação, você vai ter que entregar na Amazônia também. Beleza, a operação de São Paulo vai pagar a operação da Amazônia. Temos que lembrar que São Paulo tem muito mais gente, que é muito mais barato, que você consegue ter polos mais próximos. Ou seja, você vai colocar um custo que tem que ser limitado. Beleza, a gente aceita financiar por ano 100 milhões em entregas. Não 20 bilhões, que é o que está acontecendo agora. 6 bilhões, você acha que os prejuízos de 6 bilhões de reais é por causa da entrega da Amazônia, por causa da entrega de Manaus? Claro que não, não tem nada a ver isso. Tudo bem que tem algum segmento, algumas linhas ali de entrega que não vão ser lucrativas e tudo bem, não é um volume gigantesco, não vai ser um preço tão grande e sim, você tem que aceitar algumas linhas, controlando obviamente para ninguém exacerbar nisso como uma forma de corrupção, porque você tem que manter a soberania do país, que é no sentido de dar acesso à entrega, encomenda a todo o Brasil, aí beleza, mas você não pode se exceder, esse que é o problema, tá se excedendo, você cedeu completamente, essa é a grande verdade. E agora vem umas falas do Lula que simplesmente é muito raro, mas ele falou a verdade, presta atenção. O Lula aparentemente acordou inspirado, acordou sincerão, acho que por causa da prisão definitiva do Jair Bolsonaro, e o rol de besteiras que ele falou aí nesse evento sidônico de hoje não está no gibi, né? Vamos lá, ele disse que ele escolhe para quem governar. Na minha opinião, já é uma confissão de que ele não governa para todos os brasileiros, como eu estava falando. Na verdade, ele governa para os apoiadores, né? Para quem dá voto para ele ou pode dar voto para ele. E aí convém a ele semear essa coisa de ódio entre grupos, né? Pobre contra rico, empregado contra patrão. Para ele, governar, então, é aplicar essa cartilha marxista, cujo combustível é o ressentimento. E aí o pessoal ainda fica chocado com tamanha polarização. Depois ele disse, Ju, de que adianta a democracia se eu estou com fome? Não adianta nada. Ele argumenta que a pobreza justifica uma exceção na democracia. Por outras palavras, ditadura. É pura inveja do Maduro. Maduro que, por sinal, reprime, também aplica a cartilha marxista, só que lá já tem 3 em cada 4 venezuelanos com fome.
Lembrando que no Brasil a extrema pobreza é 4,5% da população e essas pessoas recebem bolsa. É engraçado que antes era 20, 30% na época do Bolsonaro, né? Do nada, puf, o alimento surgiu. Família. Então isso tudo é desculpa furada do Lula para fazer populismo eleitoral. Só que a gente não pode admitir um presidente que relativiza a democracia, não é isso, o Supremo Tribunal Federal? Aí o Lula desandou a falar mal da tecnologia. Voltou para o começo da Revolução Industrial, dizendo que a tecnologia tira emprego, que não melhora a qualidade de vida. Neoludista, para quem não sabe, foi um movimento de trabalhadores ingleses que quebravam as máquinas lá no início da Revolução Industrial. Pois é, o mundo todo na corrida por tecnologia, por inovação, por automação e tal, mas o Lula pensa o contrário. Ele disse que quando assumiu em 2003, o Brasil estava quebrado. Só que o Brasil, nessa época, estava voando com o Plano Real. Na época, a dívida do governo era de 55% do PIB. E hoje, depois de Lula 1, 2, Dilma, Lula 3, todos esses governos cresceram a dívida, é 80% do PIB e crescendo rápido. Ou seja, é uma mentira do Lula. É muito importante, na minha opinião, que as pessoas prestem atenção ao que diz o Lula sincerão, sem o script, né, que é um homem autoritário, populista, primitivo, enrolador. Hoje o Lula, aparentemente... Isso aqui é um fato que o brasileiro precisa escutar. Essa aqui é a grande realidade, meus amigos. Mas o brasileiro não vai escutar isso na mídia tradicional. Aí vai escutar aqui um trecho muito pequeno, você percebe que ele fala e todo mundo fica em silêncio. Ninguém completa, ninguém concorda. Infelizmente, né? Seguindo, Alcolumbre sinaliza não estar em guerra com Lula. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou a interlocutores não estar em guerra com Lula, refutando a versão de que corre nos bastidores do poder de Brasília em conversa reservada. O senador disse gostar do mandato e manter o respeito por ele. A grande realidade, sabe por que isso mudou? Por Messias, Lula prioriza emendas de bancadas de Alcolumbre e relator. O governo do presidente Lula focou em pagamentos de emendas de orçamento secreto para reforçar a campanha do advogado-geral da União, Jorge Messias, do STF. Esse pacote, para antecipar a resistência do Legislativo, para amaciar a resistência do Legislativo ao Judiciário, ao jurista, atende especialmente a bancada do Amapá, estado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do Maranhão, base do relator do indicado Everton Rocha, do PDT. Ou seja, tá pagando para passar. Vai passar? Não sei. A gente sabe que Alcolumbre e Mota, eles não cumprem muito as próprias palavras. Então, pode ser que tenha um dedo no olho aí. Seguindo, Maduro fala em patriotismo após ofensiva de Trump contra a Venezuela. Madurinho. Já tá maduro, Madurinho. Eles vão te pegar, estão te pegando, vão te pegar. Ó. Botou esses palhaços aqui, ó. Ó, esse aqui é o time da Venezuela, ó. La isla de Pato se vai ser um saneamento isso aqui tá sendo da onde? Isso aqui vai ser de arraso. Generais venezuelanos gravam vídeos de propaganda diante da maquete da praia. Amigo, esquece. Vai dar ruim. Olha a cara dos caras assim. Eu corro, vocês correm primeiro. Quem que vai correr primeiro? Vai dar ruim, isso aqui é um fato. Madurinho já meteu o pé. Vamos seguir agora. Aí o Trumpinho mandou a braba, ó. Agora, analistas estão afirmando que os Estados Unidos irão atacar a Venezuela após fechamento do espaço aéreo. Eu falo pra vocês que vai ter o ataque ou negociação há um tempão. Agora os especialistas estão falando que vai rolar. Ah, mas você falou que ataque ou negociação. Então, a negociação ainda tá rolando, não saiu ainda não. Ainda tem esse boato aqui, ó. Presta atenção. Ó, Trump liga para Maduro e considera encontro nos Estados Unidos, informa jornal. Mas o Maduro não tá botando muita fé, tá? Por quê? Presta atenção, vamos seguir aqui, que senão vocês vão ficar confusos. Presta atenção nessa colocação aqui, ó. Se isso pode ser uma preparação para algum tipo de ataque aéreo, até aqui as autoridades não estavam acreditando em algum avanço nesse sentido, mas a movimentação está muito forte, a escalada de tensão está chegando num ponto mais crítico, professor. É isso? Marina, pode ser sim a preparação para um ataque. Veja, em 2020 aconteceu um incidente com um avião da Ucrânia que decolou de Teherã, no Irã, um avião comercial, e ele foi abatido por mísseis de defesa antiaérea do Irã. Esse avião se dirigia a Kiev, capital da Ucrânia. O Irã assumiu o incidente, condenou os envolvidos pela derrubada do avião, matou 176 civis, pessoas inocentes.
A Venezuela tem uma defesa antiaérea composta do sistema S-300, que é o mesmo sistema que a Ucrânia usava contra a Rússia no início da guerra, um sistema russo, inclusive. O próprio Maduro diz que tem mais de 5 mil mísseis comprados da Rússia e pode acontecer, sim, um acidente por acionamento da defesa antiaérea da Venezuela ou por conta dos mísseis dos Estados Unidos lançados, que podem ser lançados em uma eventual operação. Então, fechar o espaço aéreo normalmente é uma medida preventiva para um possível ataque, Marina. Se isso pode ser uma preparação para algum tipo de ataque aéreo. Ou seja, meus queridos, tudo indica que vai atacar. Agora, presta atenção no que o Maduro acabou de fazer. E é o que o Lorival vai falar aqui, é o seguinte: será que o Lula sabe, o Lula não sabe? Entenda o seguinte, na minha cabeça, o Lula sabe, o Lula está chancelando de forma alucinada, na minha opinião, de forma alucinada, porque vai ter uma volta gigantesca se isso acontecer literalmente. Presta atenção no que o Lorival vai falar aqui, presta atenção. Veio a informação de que esse avião, que, como você disse, costuma transportar o ditador Nicolás Maduro, pousou, e isso vem de uma plataforma que é confiável, uma plataforma de monitoramento de voos, a DSB Exchange, que esse avião pousou efetivamente em Santa Helena de Guairán, que fica ali na fronteira, uma fronteira terrestre. Eu já estive lá, é só cruzar a pé muito facilmente para Roraima, para o Brasil, né? Mas eu estou monitorando desde de manhã e as autoridades militares e civis do Brasil até agora não confirmaram que tenham recebido qualquer contato de Nicolás Maduro. Então, seria óbvio, né, que ao aterrissar na fronteira com o Brasil, o Maduro, se não antes, talvez... Por que ele teria que comunicar? Porque essa é uma cidade menor, essa é uma cidade que vai ter menos militares, essa é uma cidade que vai ter menos estratégia para uma invasão, para bombardeio, para tudo. Ou seja, é uma cidade muito mais perigosa para ele, tá? E também tem menos escudo humano, que ele vai utilizar com certeza para tentar sobreviver. Então, se ele vem para a fronteira do Brasil, só tem uma justificativa. Ou ele negociou com os Estados Unidos, ele vai se entregar no Brasil, coisa parecida, ou ele vai usar o Brasil como uma forma de fuga, como uma forma de resgate, mas aí teria que ter apoio do Lula. Será que tem apoio do Lula? A gente já tem um histórico aí, lá do Peru, que o Lula resgatou uma corrupta. Vamos seguir agora. Talvez por razões de segurança, ao aterrissar, o próximo movimento seria entrar em contato com as autoridades brasileiras. Não ficaria ali em Santa Helena de Guairán, que é uma cidade de média para pequena, né, e que não ofereceria segurança suficiente para ele. Então, estamos aqui monitorando, aguardando alguma nova informação. Evidentemente que, uma vez confirmada a fuga de Nicolás Maduro, esse plano de bombardeio na Venezuela poderia ser abortado por parte dos Estados Unidos. Veio a informação... Não vai ser abortado se os militares continuarem em nome do Maduro. Mas, teoricamente, se o Maduro fugir, você desmoraliza completamente os militares. Uma curiosidade que eu tenho é por que os militares continuam do lado do Maduro. Na teoria, é porque ele é muito cruel. Como assim, Floriano? Todos os traidores que foram encontrados e que o Maduro pegou, ele foi extremamente cruel, como uma forma de lição. Se você flertar em me trair e for pego, você vai sofrer para a eternidade. Conseguiu entender? E é mais ou menos essa teoria. E aí vem aqui a foto da saída do Maduro. Ó. Avião que já foi usado por Maduro viaja para a fronteira com o Brasil. Entenda o seguinte, pensa que para a proteção dele, ele está nessa região aqui de Caracas, pode não ser a melhor, porque fica muito perto da fronteira do mar aqui e tudo mais, mas pô, ele poderia tentar buscar alguma cidade maior para cá. Não faz sentido ele vir para cá. Por que não faz sentido? Porque é uma cidade com muito menos estrutura. Só faz sentido ele vir para cá se por acaso ele conseguisse fugir para o Brasil, se ele tivesse algum acordo com o Brasil. Aí eu te pergunto, existe algum acordo com o Brasil? Caso que exista algum acordo com o Brasil, Maduro entra em fronteira brasileira para se refugiar do Trump. O Trump vai deixar isso barato? Existe alguma possibilidade do ele falar, não, tudo bem, tadinho, ele fugiu.
Não existe. Aí beleza, o Lula chancelou isso, entrou, o exército vai topar, o judiciário vai deixar, a Câmara e o Senado vão fazer alguma coisa, a população vai ficar tranquila? Amigos, é uma loucura completa que a gente está vendo aqui. E o que pode acontecer também tem uma segunda possibilidade. A primeira possibilidade é eu estou cogitando que o Lula tope, que o Maduro venha e que seja algo público e notório. A segunda possibilidade é ele entrar meio que por baixo dos panos. O Lula vai lá, troca não sei quem, articula com não sei quem, paga uma coisa boa para não sei quem, ele mesmo paga, o Maduro paga para não sei quem, libera a fronteira, ele entra e ele dá não sei quantos capangas e se esconde dentro do Brasil, com vista grossa do Brasil. Aí é menos pior, porque o Lula pega e fala assim, não sei de nada. Aí se o Trump vier entrar, soberania nacional, mas eu acho que o Trump vai vir pra cima, porque ele deve estar com certeza rastreando muito de perto o Maduro. Se o Maduro passar aqui, ele vai saber que passou e vai saber se alguém chancelou ou não. A gente está flertando com uma coisa muito perigosa, tá? Uma coisa extremamente perigosa, que é entrar no meio de literalmente uma guerra. E amigos, o nível de armamento que o Trump tem aqui no Caribe é um armamento que dá para brincar até dentro do Brasil, tá? Dá para ser competitivo até dentro do Brasil. Aqueles aviões que eles têm, jato de caça, porta-aviões, o Brasil não tem nem perto daquela tecnologia. Ou seja, seria realmente algo muito, muito ruim para o Brasil. A parte boa, que eu sempre tento trazer aqui as coisas boas, é que isso aconteceu. Eu acho que a reputação do Lula vai pro buraco, vem taxação, ele não vai conseguir ancorar nada de soberania nacional. O brasileiro não gosta do Maduro, o brasileiro não gosta de ditador, ou seja, ele vai se enterrar completamente. E pode ser que o sistema, se o Lula faz essa loucura, o sistema empurra ele e sacrifica ele porque não quer ser contaminado. O sistema, STF, ninguém vai querer ficar do lado do Lula, dele tentando salvar o Maduro, indo contra o Trump. Ninguém vai ficar do lado. Ou seja, temos que acompanhar o desenrolar. No vídeo de amanhã eu vou trazer mais atualizações sobre isso, mas o cenário atual está muito conturbado. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, um abraço e até a próxima.